está aí na tela, mas se você tem sua Bíblia, de preferência, acompanhe e vá marcando conosco. Mateus 10, 23, versos 23 a 25. Quando, pois, vos perseguirem, aí você marca o verbo perseguir, olha aí. Você vai marcando aí, olha aí na sua Bíblia. Nesta cidade, fugi para outra. Outro verbo aí, fugir. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Importante marcar essa expressão, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Ok. Queridos irmãos, nós vamos falar sobre essa temática sem desespero. E eu vou de forma lenta, porque até o tema também já está dizendo que não é para a gente ficar no desespero, né? Sem desespero. É muito importante nós analisarmos o seguinte. Coloca aí a introdução. Certo autor disse que em tempos de paz devemos nos preparar para tempos de guerra. Um certo homem, ele foi escalar um monte, mas antes que ele escalasse, ele sabia que lá em cima ele não teria a respiração suficiente, poderia sangrar, e ele passou a estudar que tipo de alimento, que tipo de comportamento ele poderia ter, para que no caso de quando ele chegasse lá, se desse uma crise ou tontura, ou ele perdesse um pouco a razão, ele tivesse a estrutura para aguentar aquela situação. Aqui está o pastor Calixto, ele sabe disso, né? Porque ele é de um país mais ou menos assim. E quando você está em tempo de paz, é o momento que você reflete, é o momento que você pensa, é o momento que você se prepara para as lutas. No momento da guerra não tem como a gente pensar. Então, em tempo de paz, devemos nos preparar para os tempos de guerra. E o mais interessante aqui é que Paulo, ele deixou claro para nós, por meio do Espírito Santo, que os dias da igreja seriam dias trabalhosos. 2 Timóteo 3, primeiro, Paulo diz assim: sabeis, pois, que os dias serão dias trabalhosos. No grego, a ideia lá é tempos endemoninhados. Essa é kalepoi. Se vocês analisarem, está lá. São tempos onde os demônios vão trabalhar fortemente. Tudo que está acontecendo hoje no cenário do mundo, no cenário em que colocam as pessoas em desespero, tem crente que entra em desespero porque quer, mas a Bíblia está deixando claro que o Senhor Jesus já alertou, e Paulo disse: os tempos que virão aí, a nossa tradução coloca tempos trabalhosos, mas kalepoi, que está lá no grego, não sei se aí dava para colocar, mas talvez não tenha, mas essa é a expressão que aparece lá, e essa expressão quer dizer tempos, é a mesma expressão que aparece em Marcos capítulo 5 sobre a legião de demônios, é a mesma palavra. Ou seja, os tempos que virão aí, desde os dias de Paulo, os últimos dias, na verdade são tempos trabalhosos ou tempos aonde o diabo vai atuar fortemente. Entenderam? Então, esse é o momento em que a igreja pode pensar em como viver. Volte lá para a introdução. O cristão não pode reagir com desespero, isto é, estado de profundo desânimo, de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Isso porque já foi alertado por Cristo sobre tudo o que haveria de acontecer. Olhe para mim aqui. Não há surpresa para crente.
Não há como o crente ficar atormentado diante das notícias que iriam aparecer. O Senhor Jesus alertou em Mateus 24 tudo que haveria de acontecer, não é isso? E nós não precisamos entrar em desespero, porque se você ler Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, ele deixou bem claro para nós: alegrai-vos, regozijai-vos, quando mentindo e perseguindo disserem todo mal contra vós por minha causa. No 12 ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão, e perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nunca a igreja foi enganada, nunca a igreja foi iludida. O problema é que as pessoas fazem má interpretação da Bíblia Sagrada. Mas tudo que você tem para viver equilibrado, para viver tranquilo, está na palavra de Deus. Jesus disse em João 16, 33: eu disse estas coisas para que em mim tenhais paz. Isso é lindo. No mundo tereis aflições, tribulações, perturbações, mas tende bom ânimo. Ou seja, vivam sem desespero. Olhem para mim aqui. A paz do crente não vem do ambiente onde ele está. A paz do crente não é promovida pelo Estado. A paz do crente não é promovida pela meditação oriental. A paz do crente não é produzida por uma filosofia subjetiva. A paz do crente é produzida pelo resultado de Jesus estar dentro de você, na sua vida e no seu coração. Filipenses 4:7, Paulo disse assim: e a paz de Deus, que excede todo, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olhe bem para mim aqui. Vocês viram a irmã Lia falando agora há pouco sobre essa questão da paz? Essa questão da paz, me parece que é o Salmo 134, deixa eu ver se é verso 2 ou verso 4, se não me foge a memória, coloca aí, Jorge. 134, vê o verso 4. Verso 4, é o 3, né? É o 3? Não. 134, deixa eu olhar aqui rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Isso aqui é muito importante, irmão. A palavra do Senhor para nós, e a Bíblia ela deixa isso claro para nós. Mas deixa eu ler aqui rapidinho. 134, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Só um minuto aqui. Não, é esse aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, 132, é o verso 2 do 131, coloca aí, verso 2, 131, isso, olha aí, como é que diz? De certo fiz calar e sossegar minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, isso, tal é a minha alma para comigo. Então ouçam bem, nós podemos perceber que em Mateus 10, 22, Jesus disse assim: vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhe bem para cá, irmão, olhe bem para mim. Por que nós vivemos em desespero? Por que o crente vive em desespero? Porque ele quer. O crente não precisa se assustar com Covid, não precisa se assustar com doença, não precisa se assustar com terremoto, não precisa se assustar com maremoto, não precisa se assustar com crise, porque tudo isso nosso Senhor Jesus disse que haveria de acontecer. E o próprio profeta Abacuque, no capítulo 3, 17 e 18, ele deixou bem claro. Ele disse: ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, está aí. E os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas se espalhem das suas manadas, e nos currais não hajam gado. Tudo isso aí era economia.
Ele está dizendo, ainda que toda a economia do mundo se acabe, olha o 18, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então compreenda que você não tem que viver em desespero, porque a paz de Cristo está dentro de você. Mas o que é que eu quero dizer aqui, pastor Luiz Fernando e pastores? Sabe qual é o maior problema? Nós não trabalhamos isso com o Espírito Santo. Eu tenho que, no momento em que bateu o desespero, a irmã falou aqui, quando bateu o desespero, nós somos humanos. Tem hora que nem orar a gente consegue. Está lá em Tiago 5, é por isso que ele diz, chamem os presbíteros, porque tem hora que você nem consegue orar. Isso é humano. Vocês podem observar claramente que em Atos 12, a igreja vai fazer oração para Pedro ser solto. E quando a igreja está orando, que Pedro bate na porta, olha a fraqueza humana. Não é assim? Olha a fraqueza humana. A meninazinha roda e deixa a porta e diz, o Pedro está lá. Aí ele diz, deixa de doideira, menina. O Pedro está preso. Ora, como é que se eu estou com fé, como é que eu estou em oração para Deus operar, e a própria igreja que está orando não tem fé? 2 Coríntios 12, 9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o lado humano nosso, de cada um de nós. Agora, eu sei que eu sou fraco, eu sou falho, em mim não habita bem nenhum. Mas se eu disser, Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor viria para colocar tudo o que Jesus ensinou. Traz a paz que a minha alma não consegue dar. Traz a paz para a minha mente que está perturbada agora. Espírito Santo, acalma meu coração agora. E nesta hora que tudo está em desespero, você vai se aquietar e vai sossegar em Deus, e você terá a paz de espírito que só Jesus pode dar. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Olhe para mim aqui, todos vocês. No momento em que o desespero bater, a ansiedade bater, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa, ele cuida de vós. A mente está perturbada, a alma está aflita. Então, respire, feche os olhos e diga, Senhor, eu creio no que a tua palavra diz. Eu acredito no que a tua palavra fala e eu tomo posse do que a tua palavra está me dizendo. Acalma meu coração, acalma a minha alma, e o Senhor vai trabalhar na tua vida. Nós não podemos viver em desespero. E como é que nós não podemos viver? Novamente nós temos um texto, pode colocar aí na tela, Jorge, que nos traz problema muito sério. Porque Jesus não promete livrar logo os discípulos. Ele começa dizendo assim, quando vos perseguirem. Qual era a primeira ideia nossa aqui? É que nós não deveríamos nem sequer ser perseguidos, porque somos escolhidos, porque somos ungidos, porque temos a unção, porque temos o poder, porque somos filho do rei. Qual é a mensagem atual? Ninguém me toca, ninguém me fere, ninguém diz palavras contra mim. Mas Jesus contraria toda essa nossa lógica. Essa é a grande questão que muitos hoje trazem para a igreja, esse tipo de mensagem a muitas pessoas que estão frustradas na fé, frustradas na igreja, frustradas com a religião. Por quê? Porque as pessoas prometem o que a Bíblia não está dizendo. Não é isso? Jesus, ele começa esse texto, pastor Alex, olhando para os discípulos na cara deles e diz assim, olha, vocês serão perseguidos. Eu disse terça-feira que Jesus não ameniza nada. Ele começou, eu envio vocês como ovelha para o meio dos lobos, vocês serão mortos e perseguidos. E como é que esses meros pescadores não entraram em desespero, em colapso?
Por que esses discípulos não entraram em aflição? Por que eles não entraram em uma crise de nervosismo, depressão, angústia? E Jesus chega agora e aí ele vai trazer algo pior. Ele vai dizer: e vos perseguirão. Queridos, a primeira coisa que vocês podem observar aí é que Jesus, ele está dizendo que os discípulos, eles seriam perseguidos. E Jesus não diz assim: eu vou livrar vocês, eu vou colocar uma unção tão forte, tão poderosa, que vocês vão quebrar tudo. Ele diz assim: quando perseguirem vocês, façam o quê? Fujam. Tem muita cidade para vocês irem embora. Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Quando perseguirem vocês, fujam. Mas por que Jesus estava dizendo: quando perseguirem vocês nessa cidade, fujam para essa, fujam para aquela? Olhe para mim aqui, duas coisas importantes. Jesus sabia que no ato de fugir, cada um que estivesse cheio dele ia sair fugindo para as aldeias, para as cidades, para as vilas, falando do Cristo que é o Salvador e Senhor das suas vidas. Quantos podem dizer glória? Porque ouçam bem, queridos, nós não somos salvos, olhem para cá, o Senhor não nos salva apenas para nos livrar de um problema, apenas para nos livrar de uma doença, apenas para nos livrar de uma crise. O nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá. A intenção dele é que o mundo tome conhecimento de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. Jesus diz: vão perseguir vocês, mas quando começarem a perseguir, fujam para outra. Vamos analisar aqui. Olha essa igreja no poder, essa igreja no Pentecoste, essa igreja na unção, esta igreja em oração, esta igreja na glória. Coloca aí o Atos 8 primeiro. Olha essa igreja no fogo, no poder, no Espírito Santo, na glória. Era fogo de Deus, era poder de Deus, glória de Deus. A igreja todo dia, oração de manhã, oração de tarde, oração de noite. E olha o que acontece com ela. Vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele. Isso. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. O que foi que foi levantado contra a igreja? Vamos lá, diga bem forte toda a igreja. O que foi levantado contra a igreja? Vai. Contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Agora o verso 4, olha aí o verso 4. Olha o que diz a Bíblia. Mas os que andavam dispersos, sim, iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que estavam dispersos. Olha para mim aqui, olha para minha igreja. Viva sem desespero. Diga comigo, viva. Bem forte, igreja, viva sem desespero. Vire para o seu irmão e diga isso para ele aí: viva sem desespero, irmão. Pode dizer para ele: viva sem desespero, não é isso? Agora olhem para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem era a maior ameaça contra a igreja naqueles dias? Ah, vocês já sabem, quem era? Qual era a maior ameaça para a igreja naqueles dias? Quem foi que viu um crente dizendo: gente, o Paulo está aí, ele é um grande pistoleiro, ele é batedor de crente, ele mata crente, vamos pegar esse Paulo e vamos botar ele debaixo dos nossos joelhos? Quem foi que já leu na Bíblia? Tem uma preocupação da igreja com Paulo? Tem uma preocupação da igreja com esse homem? Não, eu vou mostrar na Bíblia. Quando mataram o homem mais cheio do Espírito Santo, Estevão, quem era que estava lá para receber a roupa? Paulo. Só que quando ele olhava e via Estevão, rosto brilhando, ele testemunhando com alegria, ele dizendo: eu não temo a morte, meu Jesus me preparou para isso. Aleluia, aleluia. Diz um certo teólogo que Paulo disse: como isso é possível? Quem é que dá testemunho desse jeito? A minha religião farisaica não me dá essa alegria, não me dá essa coragem. Que negócio é esse? Começou a ferir os grilhões.
Eita. E aí quando estava matando ele, aí terminou de derrotar Paulo, porque o Estevão levantou a voz. Ei, mas isso aqui é coisa de crente. Que é coisa de crente. O Estevão levantou a voz e o Paulo, porque empurraram o Estevão, ele caiu e começaram a jogar pedra no peito dele para terminar de matar. O sangue saindo pela boca. E ele abre a boca e diz: Pai, perdoa eles. Aí Paulo diz: que negócio é esse? Nós estamos matando o homem e ele está pedindo perdão. Desde aí a consciência de Paulo não teve paz. Olhe para cá, não se preocupe com quem te persegue. Não perca tempo com quem está acabando com você. Apenas siga teu caminho, glorificando, adorando, pregando, e do teu perseguidor Jesus cuida. Não responda não. Tem irmão que na hora que o perseguidor começa, aí ele diz: tu vai ver, eu vou te botar debaixo do meu joelho, praga. Não é assim? Tu vai ver, diabo. Fica na tua. Fica na tua. Faz teu trabalho. Não liga para quem anda criticando. Tem irmão que fica dizendo: agora há pouco eu vi um ateu, pastor, como é que a gente responde esse ateu? O que que tu quer com ateu? Tu não já conheceu Cristo que te deu a vida? Adore a Deus e deixa ele para lá. Pastor, o médico fulano de tal diz que não crê em Deus. Deixa para lá. Na próxima esquina ele pode passar e o Espírito Santo pode pegar ele. Sim ou não? Na próxima esquina, o Paulo vinha montado no cavalozão ou camelo. A Bíblia não diz o que era, mas ele vinha montado. E aí está lá no capítulo 9. E quando ia perto de Damasco, meio-dia, raiou dos céus. Eita glória! Uma luz mais forte do que o sol. É a hora que o sol está perfeito, é meio-dia. Clarão tremendo. O pistoleiro, o valentão, respirava ameaça. Homem cheio de ódio. Primeira coisa, ficou cego. Caiu por terra. E agora lá vem a voz do bom pastor para amansar a fera. Eita, meu irmão, fera. A fé, olha, se tiver fera, deixa com Jesus. Quem amansa a fera é Ele. Ele é quem sabe amansar. Tu não sabe não. Só entrega Jesus, está em tuas mãos. Eu vou continuar fazendo Lá em Atos, a Bíblia diz que quando, capítulo 4, as autoridades perseguiram a igreja, nenhum dos crentes levantaram a voz: Senhor, olha, mata esse imperador desgraçado, essa miséria. Eles disseram: Senhor, quanto a nós, olha para o teu povo e só nos dá poder para pregar a tua palavra e fazer a obra. Pronto. E aí eram os crentes fazendo a obra, entrando e saindo, e o Paulo querendo matar crente. Aí o Senhor derrubou ele. Quando ele estava pro chão, cego, aí pronto, poeira na cara, que Jesus faz assim. Quem é grandão, ele bota para comer poeira. É desse jeito. Jogou poeira na cara dele, na boca dele. O bichão cheio de cultura, de inteligência. E aí cheio de soldado do lado dele. E os soldados tudo com medo, porque ouviram a voz. E aí Paulo: quem é? Quem és tu? Ou seja, tu não me conhece? Eu sou a fera. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele poderia dizer: não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os crentes. Olha para cá. Os crentes nunca falaram: Senhor, olha para o Paulo. Eles só disseram: olha para as ameaças. E aí pronto, quem cuidou daquela igreja foi o Senhor. Olhe para cá, crente não tem que responder nada. Crente pode ser perseguido, pode ser afrontado, mas não entre em desespero. Você tem um Jesus que sabe cuidar das coisas e que sabe agir na hora certa. Quem glorifica a Deus? Agora olhe para cá. Primeiro Jesus espalha, porque Jesus disse: se eles ficarem aqui quietinhos, não tiver a perseguição, eles vão ficar quietinhos.
Eu estou aqui, mas os pastores, nós estamos estudando as perseguições da igreja. E nós estamos mostrando que a igreja ela cresceu no período que ela foi mais perseguida, porque ela dependia mais de Deus. Há um certo autor que diz assim: Senhor, mande mais perseguição para mim, porque eu sei que quanto mais perseguição tu me mandares, tu não vai deixar eu sozinho na batalha. Senhor, manda mais prova para mim, porque eu sei que o teu amor é grande e me protege. Ei, meus irmãos, hoje os crentes, tudinho, a oração é diferente. Eu não aceito. Não é assim? Eu não aceito. Ainda chega pastor também para endossar o negócio. Decrete que tu é filho do rei. Tu é filho do rei. E esses que estão decretando não evangeliza ninguém. Não faz nada. É só dentro de casa engordando. É só pegando carona de promessa, não é assim? É só dizendo eu tenho aliança com o mestre. O mestre Jesus chegou para esses daqui e disseram: vocês serão perseguidos. Agora, a Bíblia diz em Atos que iam sendo perseguidos, iam fazendo o quê? Entrava nas casas, entrava nas ruas, na praça. Por que tu está sendo perseguido? É porque eu amo Jesus Cristo. Mas o que esse Jesus fez? Ele me deu a vida eterna. Ele também quer te salvar. Aí a outro dizia: eu também quero ser perseguido. Era assim, igreja. Irmão, Jesus aqui é tão lindo aqui que ele dá duas lições aqui nesse texto. A primeira que ele diz: eu vou espalhar vocês pela perseguição para que vocês levem o evangelho. Segundo, eu vou espalhar vocês. Agora preste bem atenção, não perca tempo. Isso aqui é lindo, coloca lá, Jorge, o verso 23. Jesus diz assim: não perca tempo com quem não quer evangelho. Às vezes a gente pensa que isso é pesado, mas Jesus diz assim: porque quando vocês forem perseguidos numa cidade, faça o quê? Fugir para outra. Tem irmão que vai evangelizar, aí a pessoa não quer, e diz: pois olha, eu quero te dizer, o inferno está bem preparadinho para ti. Fica tu certo. Fica tu certo. O nosso judeu, não. Ô meu querido, muito obrigado. Eu falei de Jesus para você, mas a decisão é sua. Eu vou sair, eu vou para outra cidade. Jesus disse assim: quando vos perseguirem numa, vá para outra. O que tu quer gastar tempo, bater boca? Aí você topa com ateu: eu não creio na Bíblia, a Bíblia não vale nada, foi feita por homem. Ô meu querido, muito obrigado, Deus te abençoe. Fique aí com a sua opinião. Eu creio no Jesus que me salvou. Amém. Bom dia para você. Não responda não. Tem irmão que fica batendo papo, procurando raciocínio. Primeiro tu não convence, quem convence é o Espírito Santo. Tu não vai convencer ninguém na terra. Não é assim? Tem irmão que fica procurando explicar. Olha, preste bem atenção, se você pegar o nosso cosmo e dentro dessa linha, da linha cosmológica, fazendo uma ligação com o aspecto teantrópico de Cristo, para fazer o que, meu irmão? Só diga: meu filho, Jesus morreu na cruz para te salvar. Se tu creres, será salvo. Se não, será condenado. Bom dia, e eu vou embora. Se deixarem, vai embora. É só isso. Deixa ele falando só. Porque tem irmão que fica, né? Meu Deus, hoje eu fui falar com fulano e ele falou tanto mal do evangelho. Deixa o perseguidor com Cristo. Deixa o Paulo com Cristo. Não é assim? Porque quem cuida é... Pronto, coloca bem aí, Jorge, 13:45. Olha o que Paulo faz quando chega numa cidade. Vai lá. Olha aí, lê aí. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Sim. E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Olha para cá, o Paulozinho pregando. É como nós, irmão. Paulo pregando, porque tem irmão que pensa assim: Paulo tinha tanto poder e tanta glória. Quando ele começava a pregar, ninguém resistia. Quando ele pregava... Tira isso da tua mente. Não é assim? Eu vejo até essas loucuras. Não cria essas interpretações. Estevão, a Bíblia diz em Atos 6, era cheio do... E mataram ele? Pronto. Aí o Paulo começou a pregar. Ele começou a pregar e aí a multidão começou a ouvir. E os judeus que não tinham nada, não atraía ninguém, não chamava a atenção de ninguém. Porque quem não tem nada, aí ele não tem a graça, ele não tem o poder, ele não tem a unção. Ele fala mal de tudo.
É tipo pessoa que não sabe o que é o mistério de Deus, não tem poder de Deus, é seco mais do que uma vara. Fala de crente que fala língua estranha, fala de crente que adora, fala de crente que levanta a mão. Quem está no Espírito adora e glorifica a Deus, porque está cheio de Deus. Deixa esse seco para lá também. Tem irmão que é uma secura doida. Ele não glorifica, ele não sente o poder de Deus. Se você pegar Romanos 14, aliás, 1 Coríntios, Paulo diz assim: quando eu oro em línguas estranhas, eu oro bem. Quando você pega 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz: eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Paulo era um homem de mistério. Agora hoje é um seco mais do que tudo. Aí quando vem um glorificando, olha, eu acho que não precisa assim. Aí tem irmão que ainda vai, olha, isso aqui é o Espírito Santo, eu quero te dizer, larga de mão. Em João 3,8 Jesus disse: o vento sopra onde? Não sabe de onde vem? Assim é quem é nascido do Espírito. Onde é que tu já viu alguém segurar vento? Aí fica um bocado de teólogo. Preste bem atenção, é porque é o seguinte: essas questões que nós temos que analisar, esse aspecto fenomenológico. Aí o irmãozinho fica, mas o que é fenomenológico? Viva a tua vida, rapaz. O melhor é a graça que tu sente na tua vida. O melhor, só quem sente essa alegria de Deus. O melhor é a alegria que ninguém pode explicar. Mas Jesus disse: a alegria que eu dou para vocês, ninguém arrancará ela. Eita glória. Aí aí o Paulo pregando, Paulo pregava com graça, Paulo pregava com alegria, Paulo pregava com sinais e com milagres. Pastor Ziel, Paulo pregava, coloca bem aí Romanos 15, 19. Eu estou citando aqui e vocês vão anotando aí. Romanos 15, 19. Como é que diz? Vai lá. Pelo poder dos sinais. Olha o pregador Paulo. Poder de sinais e prodígios. Vai. Na virtude do Espírito. Ele pregava de Deus. Na virtude, que é unção. Pregador tem que ter unção. Pregador seco, pregador que o povo dorme. Tem irmão que pergunta: pastor, mas por que você fala alto? Por duas razões. Uma porque é o meu estilo, e a outra é para tu não dormir. É assim. É desse jeito. É para tu se acordar. Né? Queridos, eu quero dizer que Jesus está aqui. Não. Não é assim? A Bíblia diz que a primeira pregação do Velho Testamento foi uma pregação de doido. Jonas correndo e gritando: se convertam, se convertam, se convertam. Não é assim? O pregador tem que gritar. Não é loucura, não estou falando de gritar loucura. Eu estou falando de gritar a mensagem do Evangelho. Proclamar a mensagem da salvação. E se fazer ouvir o arauto de Deus. Gente, se arrependam. A palavra de Deus é viva. É assim. Agora vem para cá, dá uma de locutor, ou então curso de oratória, não é assim? É, curso de oratória. Aí pronto, bem empanadinho, bem ajeitadinho. Irmão, homem de Deus que sobe aqui, ele tem que subir com a graça. Porque ele tem que ser profeta de Deus aqui no púlpito. Profeta que leva uma palavra de vida. A Bíblia diz que quando o anjo soltou Pedro, ele soltou os apóstolos, eles vão ao povo e vão lá para o templo levar o quê? Palavra de vida. Palavra de vida. Homem de Deus tem que levar palavra de vida. É assim. Não é levar palavra de morte, é de vida. Olha como é que Paulo pregava. No poder e na virtude do Espírito. Como era mais? De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Pronto. Aí Paulo pregando, volta lá para Atos. Paulo pregando e os judeus velho que não tinha nada, seco, porque aqui não tem nada, irmão. Aí não é aqui não, os pastores aqui todos escutam bem direitinho. Mas não é aqui não, o nosso não. Sempre eu falo aqui, mas é para o Brasil também ouvir. Às vezes a gente está em local, aí tem um bocado de pregador no púlpito, e a gente está pregando, eles ficam anotando, não é para aprender não. Não é para aprender não. Eles ficam anotando, é para criticar. É sim. São mais secos do que tu. Estão lá em João 15. Jesus disse assim: eu vou passar a tesoura, e a vara que está em mim não der fruto, eu vou fazer o quê?
cortar. Tem deles aí, irmão, que senta, o pastor terminou de pregar e a igreja glorificando a Deus. Quando ele foi descendo, o irmão chamou ele, o vara seca. Aí disse assim: pastor, o senhor disse tantas palavras erradas hoje à noite. Aí o pastor disse: e a outra coisa boa, tu anotou? Ele disse: não, depois perdeu. Porque os outros tudinho estavam adorando isso tudo, só pegou a ruim. Tem crente assim na igreja, só pega o que é ruim. É ou não é? Aí olhem para cá, são os secos, são os vazios. E às vezes vem um homem de Deus com a graça, vem com a unção, a igreja se alegra, o povo glorifica a Deus. Aí a inveja nasce. É ou não é? A inveja nasce. Olha aí, o Paulo pregando, irmão. Porque o partido de Paulo, irmão, não tinha nada. O Nicodemos, capítulo 3 de João, ele foi de noite escondido. E meu partido não pode ver, porque o partido dele não tinha o que a alma dele precisava. Quando o Nicodemos chega lá, ele já chegou assim: Jesus, eu vim aqui de noite, não foi? Escondidinho, porque eu estou com vergonha lá. Tem um doutor fulano, e se ele souber que eu vim contigo, porque eles estão te criticando. Jesus, o que é? É porque ninguém faz o que tu fazes. Ninguém faz o que tu fazes. Às vezes tem essa igrejona aqui lotada de crente. Olha aqui o tanto de crente aqui. Cadê? Vira aí para ver a cara deles aí, dos crentes aí. Bota aí. Aí tem essa multidão. Bota aí, só para me dizer uma coisa aqui para a igreja. Vira aí as caras deles. Levante a mão aí, meus irmãos. Para o povo lá do Brasil todo ver vocês. Só crente bonito, olha aí. Eita, glória a Deus. Aí preste bem atenção. Volte para cá. Aí às vezes chegam aqui. Aí ele olha, né? Assim, ele fica orgulhoso. Ele fica orgulhoso como? Aí ele fica aqui: olha, é o seguinte, a multidão vem para ouvir ele. Mas a multidão vem para ouvir ele, não é porque ele é grande, não. É porque o pastor daqui, os pastorezinhos e os irmãos estão espalhando tudinho. Olha, o pastor disse que é para tu estar lá no culto, que ele trouxe um pregador fulano de tal para pregar. Olha, bonito, o povo não vem, não é por causa de tu não. O povo vem, é porque está todo mundo aqui trabalhando 24 horas, não é assim? Para você estar aqui obedecendo o seu pastor. Mas tem deles aí que se botar para abrir uma igreja do zero, ele não faz nada, porque é vara seca, não tem autoridade, não tem unção, não tem nada. Paulo, por onde ia, a multidão queria ouvir, porque a graça de Deus era sobre ele. E quem não tem graça não vai para lugar nenhum. Jesus, observem bem, coloca o 45, aí Paulo pregando e a multidão, aí os invejosos entraram. Vai lá. 45. Bora. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a voz se vos... Preste bem atenção, porque tem irmão: ô querido, por que você não quer me entender? Me diga, eu, Felipe, me explique. Olha, veja bem, eu fiz um curso de teologia. Por que você não entende meu raciocínio? Eu já vi até pastor quando está pregando: gente, se eu estou sendo pesado, me perdoe. Esse não ora. Os soldados chegaram para João Batista lá em Lucas: o que a gente faz? Desenvolva o serviço de vocês com sinceridade e não receba propina. Foi assim ou não foi? Aí pronto. E o povo: arrependei-vos e produzi fruto digno. Pronto. Aí pronto, o reizão ia passando na carroça com a mulher dele. Não era assim? Ei, cabra ruim, essa mulher é tua rapariga, ela não é tua esposa. Era assim. Pregadorzinho que fica: gente, eu quero dizer para vocês, que... E aí, irmão, irmão, homem que tem autoridade é diferente. Capítulo 18 de Reis, na hora que o Acabe chegou, quem foi se aproximando, aí Acabe diz: és tu, perturbador? Aí ele diz: cala a tua boca, quem é perturbador é tu, cabra ruim, e a tua mulher que não vale nada, e tu também que trouxe Baal para cá, te ajeita! Gente, é assim. Irmão, quem tem autoridade: pastor, o senhor pregou um negócio ali, eu não gostei. Como é? Não gostou por quê, irmão? Te ajeita, rapaz. Tu não está valendo nada, te santifica. Pastor, o senhor está falando é comigo? Não, eu estou falando com quem não está prestando. Agora, se bateu na tua ferida é porque tu não está prestando também. Porque crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, quanto mais a mensagem entra, mais ele glorifica. E quanto mais bate, mais ele gosta, porque ele quer ser santo. É assim ou não é? Não é assim, Daniel?
Pronto. Quando fica, eu não vou mais para o culto, porque pronto, Deus matou Nadab e Abiú, aí Arão, não foi? Tu não chora. Tu não chora, cala tua boca. Diz lá para ele, Moisés, se ele chorar, eu mato também ele. Porque se ele chorasse, ele estava dizendo que Deus não matou os homens de modo legal, mas ilegal. Não chora. Não é assim? Ele estava dizendo que Deus não era justo. Moisés disse, Arão, tu te aquieta, tu conhece o homem lá de cima. Aí ele, tá bom. Ficou zangado, ele ficou zangado. Mas aí pronto, essa é a palavra dele. Pastor, a irmã fulana de tal disse que não gostou daquilo, porque... Vai nessa não, meu irmão. Gente, eu quero pedir perdão. Ei, irmão, eu vejo toda hora aí na internet. Gente, pastor, quero pedir perdão porque eu adulterei. Mas é fraco. Eu quero pedir perdão, não sei o quê. Irmão, um homem de Deus tem que ter uma vida libada, sincera. E aí Jesus está dizendo, olha, aí o Paulo terminou de pregar, e aí a briga, zona grande. Aí ele entrou no meio da conversa, só bichão debatendo com Paulo. Aí Paulo diz, na autoridade. Ele diz com o quê? Com o que foi? Com ousadia. Eu não sei como é que está o termo aí no grego. Eu não trouxe minha Bíblia hoje. Mas vai lá. Como é que ele diz? Era mistério? Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram... Sem moleza, sem carinha velha de cabra velho frouxo. Homem macho. Pronto, vai. Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Isso. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Eles debatendo, brigando, debatendo. Aí Paulo disse, ei, nós não fomos chamados para isso aqui. Nós viemos para vocês porque são judeus. Mas já que vocês não querem, tem gente que quer. Fiquem aí que nós vamos embora. Acabou-se a conversa. Pronto, coloca aí o versículo que se segue. Olha o que ele ainda fez quando foi saindo. Vai lá. Porque o Senhor assim nulo mandou. Isso. Eu te pus para a luz dos gentios. Pronto, é assim. Vai o outro lá, coloca o finalzinho. O final, é o verso final desse capítulo aí. E o 51, coloca o 51. Antes aí. O que eles fizeram quando saíram de lá? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés. Pronto. Partiram para Icônio. Pronto, eles terminaram de pregar, aí saíram da cidade. Jesus, isso aqui de que é, Célia? É de barro ou de que é? Esse eu quebro já aqui. Aí ele disse assim, olha, os dois pegaram, Senhor, os homens aí são invejosos, caluniadores, fuxiqueiros, mentirosos, debatedores, não querem ter o evangelho, mas nós estamos livres. Meu Deus, o que essa cidade tem? Por que não estão me ouvindo? Para com isso, rapaz. Sacode o teu pé e parte para outra. Se essa daqui não quer, tem uma ali que quer. Se aquela ali não quer, tem uma ali que quer. E aí tu vai espalhando e falando de Jesus. O teu trabalho é falar de... Pronto, acabou essa conversa. Vamos lá. Eu não vou entrar no verso final do 23, que é um debate grande sobre a escatologia aí. Vou deixar para outro dia, para a gente debater essa parte final. Mas eu só quero dizer uma coisa. Quando diz assim, que vier o Filho do Homem, porque aí tem um aspecto escatológico que é problemático, e os autores têm gastado tinta para explicar a parte final. A maioria dos teólogos do mundo nunca conseguiram, nem exegeta, explicar isso aí. Mas eu creio que aí está falando da volta de Cristo e do momento em que Cristo haveria de aparecer aos discípulos para capacitá-los para evangelizar o mundo. É assim que eu entendo. Então, ouçam bem, coloca o que se segue. Agora olha para cá que eu já vou encerrar. Aí pronto. Aí Jesus chegou e disse assim, olha, vocês vão pregar, vocês vão ser perseguidos, e quando vocês forem perseguidos, vocês vão sair de uma cidade e vão para outra. Agora diga comigo bem forte para me encerrar. Nós não temos, bem forte igreja, nós não temos privilégio, nem honra como pregadores. Acabou, porque, vou logo dizer para os senhores aqui hoje, acabou. Isso aqui não, pode tirar da tua mente. Jesus olhou para os discípulos e disseram, não é o discípulo maior do que o seu? E nem o servo maior do que o seu? Olha para cá, naquela época, quem dominava tudo era o escriba. Quem tinha um livro era o escriba. Se o escriba tinha um livro, só quem tinha mais conhecimento era ele. O aluno não tinha acesso.
toda a sabedoria estava no escriba. Então bastava que o aluno se tornasse como seu mestre. Como seu mestre. Ouçam bem isso. Hoje não, é diferente. Hoje tem aluno que amanhã ele se torna maior do que o seu, porque a informação e a capacidade, ela é grandiosa. Nós sabemos de homens, de professores que ensinaram outros. Eu estava agora, recentemente, lendo uma gramática do Gordon Shaw, e ele diz assim: eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ezequiel Soares, que foi meu aluno, mas hoje já avançou grandemente. Pastor Ezequiel Soares. Também quero louvar a Deus pela vida de Carlos Oswaldo Pinto, que já morreu, mas era um grande exegeta. Aí ele diz, homens que avançaram. E o Gordon Shaw falava mais de 20 línguas. Então tem homens que evoluem. Não era disso aqui que Jesus estava falando. Na época era só isso aí. Mas ele, trazendo para o lado espiritual, ele estava dizendo o seguinte: basta que vocês sejam como eu. Jesus era o mestre. Jesus era o Senhor. Mas eu pergunto aqui, eles deram glória para Jesus? Vamos lá, igreja. Eles deram glória para Jesus? Deram honra para Jesus? Deram título para Jesus? Deram fama para Jesus? Deram louvor para Jesus? O nome mais fraco que eles chamaram Jesus foi de diabo. Endemoninhado. Não é assim? Olhe para cá, quando você, coloca aí na tela, Marcos, só para os irmãos terem uma ideia, coloca aí na tela, Marcos, capítulo 3, verso 22 a 27, eu vou só dizer uma coisa, olha como é que Jesus era tratado, porque tem irmão hoje que quer, irmão pastor Ciel, é porque estão me tratando assim, aí o teu Jesus, vai lá, para mim encerrar, vamos lá. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu e pelo príncipe... Aí tu está lendo onde é? Marcos 3, 22. Não é isso? 3, 22, não é isso? Mas eu quero que você comece do 20 mesmo. Do 21. Comece do 20. Não, é do 21 mesmo, vai. E quando os seus parentes ouviram isso... Quem era que ouviram eles? Os parentes. Os parentes de quem? Pronto, era tia, era irmão, era primo, tudinho, vai. Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Pronto, lá vai. A família, Jesus está doido. Vamos prender o homem. Eles queriam ajuda da sociedade para prender, porque Jesus para eles era o quê? Doido, o homem está doido. Diz que veio do céu. Olha, irmão. Está na Bíblia. Veio do céu, diz que é Deus. Vamos prender o homem. Mas não para por aí, chamaram de doido, vai. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu. Eita, aqui piorou. Aí eles desceram e disseram, a família dizia, o homem está doido, o homem ficou louco. E aí os escribas e fariseus, doutores, teólogos, diziam que Jesus era cheio de quem? Demônio. Olhe para cá, Mateus 12, eles diziam que Jesus expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Beelzebu, você já sabe, é uma palavra aramaica, está lá em 2 Reis capítulo 1. Você vai lá que de forma até comediante era chamado Deus das moscas. Mas aí era o chefe da casa. Beelzebu é o chefe da casa. Ou seja, Jesus era chefe, era parente dos demônios. É só para tu ver, irmão, porque tem irmão que fica, olha, o fulano de tal agora me esculhambou, me chamou de todo nome, e eu como servo de Deus. Um dia o meu pai disse para mim, rapaz, eu sou homem de Deus, e um irmão disse uma palavra comigo, eu disse, pai, o senhor é melhor do que Paulo, é? O senhor é melhor do que Jesus. Porque tem irmão hoje, irmão, que quer ser tratado como filho do rei. Não fale assim comigo, eu sou ungido. Tu é nada. Jesus aqui, filho de Deus. O homem está doido, tem demônios. E aí só o verso final aí do 27, coloca lá só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que ele diz aí, o povo, o 30, olha o 30. Como é que diz? Verso 30, vai lá. Porque diziam, tem espírito imundo. Ele tem espírito imundo. Pronto, quais são as 3 coisas que eles diziam de Jesus? Qual é a primeira? Está doido? Está cheio de demônio, as obras que ele faz é de quem? Do demônio. E ele tem o quê? Espírito imundo. Agora quando você abre a sua Bíblia,
Jesus disse em Colossenses 1,17: Ele é antes de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Vai chegar o dia que todos os incrédulos, ateus, endemoninhados, demônios, Satanás, vai abrir a boca e vai gritar: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita glória! A igreja hoje aqui se reúne porque já conhece Ele e sabe que Ele é o Filho de Deus. Mas lá em Filipenses 2,11 está claro: toda língua vai confessar. Ele, quando estiver no grande trono branco, vai passar Luiz Gonzaga, vai passar o ateu, vai passar o pistoleiro, vai passar o diabo, vai passar o cão, e vai olhar para ele que está sentado no trono e vai abrir a boca: tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E do outro lado vai estar a igreja já adorando para sempre o Cristo vivo. Aleluia, aleluia. Coloca na tela aí, para os irmãos anotarem. Pronto. Para você viver sem desespero, tem que viver como? Vamos lá, bem forte para encerrar. Tem que viver como? Porque tu já sabe o que é que tu vai enfrentar. Jesus era paciente ou não era? Deus era paciente ou não era? Se você pegar Isaías capítulo 5, ele diz: eu plantei uma vinha, não deu nada, eu fui buscar fruto, depois eu investi mais. Tem que ter paciência, crente tem que ter paciência. Quer não, irmão? Quer não? Então tá bom, Deus te abençoe. Bom dia, meu querido. Pronto, paciência. Nada de avexame, nada de gritar. Fica na tua, paciência. Casa pegou fogo? Paciência. É assim. Menino morreu. Para que esse desespero? A Bíblia diz que quando a casa caiu, matou camelo, matou boi, matou jumento, matou tudo. Os meninos morreram, só menino. E outra coisa, não era menino feio não. Era só menino bonito e mulher bonita. Quantos? 10. Aí pronto, a Bíblia diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa de Jó, caiu tudo, acabou tudo, perdeu tudo. Olha a paciência dele. Ficou de joelho, sentou e adorou. Está lá em Jó 1:21. Eu não trouxe nada desse mundo e nada eu vou levar. Ele me deu, ele também tomou. Bendito seja o nome. Então pronto, paciência. Vira para o teu irmão e diga: paciência. Se a doença chegar, faça o quê? Paciência. Se o carro se acabar, faça o quê? Paciência. Tu não vai resolver nada. Te aquieta. Salmo 40, eu esperei sem desespero. Vai chegar. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó está com... O menino foi na plantação que estava linda. Quando chegou no outro dia, deu uma tempestade e acabou tudo. E o menino foi com o pai dele. Quando ele olhou para a lavoura que estava toda acabada. Aí o pai olhou para a lavoura e agarrou na mão do filho: vamos voltar para casa. Chegou, sentou na varanda e começou a cantar um hino da harpa. Cantou o hino da harpa. Depois que o filho dele estava formado, que aquele menino cresceu, perguntaram para ele por que ele era crente. Ele disse: é porque eu ouvi o maior pregador do mundo. E perguntaram: quem é o maior pregador do mundo? Disse: meu pai. Um dia eu vi ele na lavoura, que era a vida dele, acabou tudo, eu não vi uma lágrima, eu não vi uma tristeza. Quando chegou em casa, ele sentou, cantou ao Deus dele. Esse foi o maior sermão que eu já ouvi no mundo. Que às vezes até eu também, eu posso estar pregando aqui, e na hora que vem a prova, aí a gente se acaba. Não é assim? Aí os irmãos não botam fé na gente. Rapaz, o pastor gritando naquela hora, se desesperou. É assim. É por isso que quando tu é crente, tu lá dentro do avião ou na rua, tu não pode se pegar fogo, tu é o primeiro. Não vamos apagar. É assim, não é assim? Não vamos apagar já. Aí pronto, chegou um pastor, não é assim? Pronto, eu estava no avião, o bicho estava para cair. Aí o pessoal disse: aqui o pastor. Aí pronto, eu disse: está certo. Mas só Deus sabe como é que eu estava. Mas estava firme. É assim? Pai Celestial, não deixa esse bicho cair. Nós estamos nas tuas mãos, sustenta-nos. É assim que nós temos que fazer. Mas se tu te mostrar frouxo no dia da batalha, onde estará a tua força? A Bíblia diz que Gideão estava com medo, mas mesmo com medo ele foi, porque ele confiava em Deus. Pega esse teu medo e coloca ele em Deus, que ele é quem vai te dar a vitória.
Pronto, mas seja paciente, nada de avexão. Perseguiu você, não jogue praga não. Tá bom, meu querido, eu vou sair por aqui, tu não quer, tranquilo. E aí a segunda coisa, não desperdice o tempo nem o seu, tá? Pronto, tem irmão que fica desperdiçando tempo com uma pessoa que não quer ouvir, não quer fazer nada. Não, se não deu certo, você pregou, ele não quis, não fique tentando forçar não. Você tem o seu talento, vá pregar em outro lugar. Pronto, tem irmão que fica, pastor Zé, é porque eu preguei ali, os irmãos me criticaram. Pois deixa quem está te criticando e vá para quem gosta de você. Eu quando estava em Lagoaçu, eu pregava, aí na cidade todo mundo me criticava, que eu pregava feio, que eu pregava errado, que eu queria me amostrar pregando, até meus irmãos diziam. Aí eu pegava minha borocazinha e batia para um mato. Quando chegava lá no mato, aí os irmãozinhos gritavam, o pregador principal chegou. Pronto, que era oficial, e eu nem sabia também o que era. Principal, cheguei meus irmãos. Aí pronto, aí lá vem peixe, lá vem camarão, lá vem para o pregador principal. E aí pronto. E aí eu pregava de todo jeito errado, e lascava versículo errado, e eles glorificando. Quando chegava na cidade, ele dizia, irmão Bené, pensa no menino que tem mensagem. Aí o pai, mas aquele não tem nada, irmão. Pô, lá no interior, o homem tem Bíblia. Aí pronto. Vá para onde o povo te quer, rapaz. Vá para onde o povo te quer. É assim, tem irmão que fica, eu vou sair, não, vá para onde o povo te quer. É desse jeito. Segundo lugar, não buscando tratamento VIP. O que é que tu quer com tratamento VIP? Eu louvo a Deus, muitos irmãos me recebem aí no Brasil, bota a gente em avião, e agora me botaram na primeira classe, que o irmão me botou, e eu não tinha ido ainda, na primeira classe, bem na frente. E aí eu não gosto de avião, só Deus sabe. E aí eu aqui com a Deren, quando o bicho levantou, eu disse, vixe Deren, aqui é pior. Na primeira classe. Ela disse, eu estou sentindo a mesma coisa. Eu disse, não, aqui não vai dar para nós não. Aí pronto, que a gente fica hora assim na primeira classe. Eu disse, ixi, a gente morre aqui. Fica logo assim. Eu disse, não, vamos para o meio. Vamos dar um jeito de nós trocar. Mas tem irmão que nos dá um tratamento VIP, tem ou não tem? Tratamento. Olha, não é para pregador exigir nada. Nada. Pronto, me bote. Tu não é como é o nome daquele cantor que é deficiente visual? Steve Wonder. É que ele vai, quando ele vai para um lugar, ele pede não sei quantas toalhas, né? Pede não sei quantas. Homem de Deus não pode pedir nada. É assim. Uma vez eu fui pregar num lugar, e aí os irmãos disseram, pastor, aqui não tem hotel na cidade. Nós arrumamos um lugar para você. Aí pronto, quando eu cheguei lá, a porta velha, um buraco, porco entrava e tudo. É desse jeito. Mas eu nunca fui bem tratado como eu fui naquela igreja. Toda hora chegava fruta, mamão, os irmãozinhos com alegria. Agora sem exigir. Olha, eu sou tal. Primeiro tu não pode exigir, o dom não é teu, o talento não é teu, a glória não é tua, o evangelho não é teu, a mensagem não é tua. Tudo vem de Deus. E Mateus 10 vai dizer de 8, de graça recebeste e de graça dai. Deixa de se amostrar. Pronto. Às vezes eu chego num lugar, tem tratamento VIP. Aí às vezes eu chego em outro lugar, não tem, porque a igreja não pode oferecer, mas eu fico do mesmo jeito. Pronto, amém, meus irmãos, Deus abençoe, glória a Deus, é assim. E às vezes, irmãos, eles me levam para esses lugares, tudo bonito, cheio de coisa. A minha comida é só arroz e feijão. Aí pronto, aí aquele negócio, não, a minha comida é só isso. Agora, homem de Deus não tem isso. Homem de Deus não tem tratamento VIP. Jesus disse assim, olha, se fizeram comigo, que sou o dono da casa, se me chamaram de diabo, me chamaram de demônio, me chamaram de imundo, eu que sou o dono do universo, e tu que é só escravo. Então não entra aqui com o nariz empinado não, que eles vão te chamar de cão, vão te chamar de preto velho, não é assim? É assim. Vão te chamar de diabo, vão te chamar de feio, vão te chamar de venta grande, vão te chamar de cabeça seca, sim ou não? Aí não vale não, eu vou procurar a justiça. Jesus já disse, eu te chamei, foi para isso. E aqui no meu reino não tem tratamento VIP. Aqui no meu reino vocês são servos e são escravos. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe. Coloque isso aí no seu coração. Viva sem desespero. Irmão, pronto, irmão. Quero finalizar dizendo isso aqui. Viva sem desespero. Jesus já nos preparou para isso. Entrou, pronto. Eu tenho medo das coisas, não vou negar. Às vezes eu vou no médico. Pronto, no dia que eu fui me operar, a irmã falando aqui, eu me lembrei. No dia que eu fui me operar, e a moça disse, pastor, tirei a aliança. Eu disse, vixe, tem que tirar? Tem. Aí eu entendi, porque se tu morrer, né?
Já está logo, meu Deus do céu. Aí pronto. Tire a roupa. Ele diz, a roupa também porque morrer, nós jogamos num saco. Aí eu disse, pronto. Aí depois de tudo eu disse, Jesus, eu não posso fazer nada, eu estou em tuas mãos. Eu estou em tuas mãos. Aí pronto. A gente pode ter o medo. Agora depois que se jogar nas mãos de Jesus, aí é só você e Deus. E acabou-se a conversa. Mas eu tenho um recado de Deus. Não há lugar melhor para nós estarmos a não ser os braços de Jesus.